Então, é o seguinte, há uns dias atrás eu decidi que eu queria rever Hazbin Hotel. E já que visto que eu só assisti essa série uma vez, eu acho que eu precisava refrescar um pouco a minha memória pra quando eu fosse fazer um vídeo dedicado a essa série. E foi aí que eu me lembrei de como o Alastor foi um vilão totalmente desperdiçado, pelo menos nessa primeira temporada. E só vai piorar mais ainda essa comparação quando você pega a primeira temporada, ou melhor dizendo, o primeiro episódio piloto da série, e compara com o que ele oferece durante a primeira temporada oficial. Já que sim, o episódio piloto aparentemente pode ser considerado canônico. Mas o ponto aqui é que depois que eu me liguei disso, eu obedeci a Maga Suprema e abri a minha mente para poder procurar mais vilões que de alguma forma foram desperdiçados. E eu acho que eu montei uma lista interessante. Tenta aí que eu vou te fazer ouvir sobre o que acontece quando o vilão é desperdiçado, ou o que um vilão desperdiçado se parece. Confesso que eu ainda tô me decidindo qual é o título. Não me julga ainda. Mas é isso, senta aí ou continua fazendo o que você estiver fazendo e me ouve falar sobre, sobre qualquer um dos dois títulos que eu tiver decidido colocar no vídeo. Depois do desastre que foi Kung Fu Panda 4, as pessoas aparentemente começaram a valorizar Kung Fu Panda 3. Assim, esse filme ele nunca foi tão ruim quanto as pessoas costumavam dizer, mas também não significa que ele foi completamente injustiçado não. Ele é de longe mais fraco que o segundo e o primeiro, só que o problema maior dele sempre foi o vilão, não do jeito que você tá pensando. O Kai sempre foi a melhor coisa desse filme, tanto pelo design dele, que sim, é muito bom. Ele pode não ser tão chamativo quanto o Shen, ou tão memorável quanto o Tai Lung, mas o Kai tinha um charme único, seja pelo visual dele, que era mais imponente entre os três, combinados com a lâmina do caos, que adicionavam pro cara uma aura muito maior. Ou então a coisa que eu mais gosto, e que diferente do que o Tai Lung, que tinha a cor azul sempre próxima a ele, ou o Shen, que trazia o vermelho como uma das cores principais do filme, a cor verde do Kai ia aonde ele estivesse. A partir do momento que ele entrasse em cena, o verde iria se sobressair completamente. Fora o fato de que ele era mais forte que o Po, o que tornava tudo ainda mais interessante. Não sei se você lembra disso, mas o Po não conseguiu vencer o Kai no mano a mano. Trazer um vilão que é claramente mais forte que o protagonista deixa as apostas da sua animação muito mais interessantes. Pena que isso tudo foi colocado em um vilão, ou melhor dizendo, colocado em um vilão que em um filme não aproveita nem metade desse potencial. E eu nem mencionei o exército de Jade, que me veio à mente agora como um recurso muito mal utilizado. A ideia era legal, a execução não. Enfim, vamos falar sobre o cara que supostamente deu a ideia pra esse vídeo. No episódio piloto, o Alastor foi vendido como um vilão aterrorizante e perigoso, do tipo que só de ter por perto você basicamente já estava cometendo um grande erro. Além de vender ele como alguém que estava sempre tramando algo e que estaria 2 passos à sua frente. Isso sem falar na presença imponente e ameaçadora que ele tinha e passava a sensação de estar incomodando só de estar por perto. Isso, na minha opinião, é uma das coisas que se perderam na série. Eu não sinto mais esse incômodo que a presença do Alastor causava. Esse tipo de coisa seria normal depois de um longo tempo que ele já estivesse interagindo com todo mundo ali. Algo que provavelmente seria proposital do roteiro e tudo mais. Meio que seria uma maneira da série baixar sua guarda pro personagem, porém essa sensação já se perde, ou melhor, nem existe desde o primeiro episódio, desde a primeira vez que ele tá em cena. Os momentos em que ele parecia ser aterrorizante e perigosos já não tinham tanto peso, pareciam vazios e às vezes forçados. Quase como eles estivessem falando pra você: ei cara, lembre-se que o Alastor é perigoso, hein? Cuidado com ele, Me incomoda muito um personagem que supostamente, além de poderoso e muito inteligente, ter pego uma das informações mais importantes da série da forma mais idiota possível, quase que por um acidente. O que dá a entender que se não fosse pelos minions do Sir Pentious, ele simplesmente não saberia do plot dos anjos. Para ser justo, eu até gosto daquela fala que ele tem lá com a Charlie sobre aquele papo furado de o sorriso esconder as suas intenções e não sei o que. Mas talvez eu goste muito dessa fala porque me lembrou muito uma fala do meu Doctor favorito de Doctor Who, que não gostava de abraços, pois você nunca sabia os rostos por trás dele. O ponto todo é que essa cena do contrato seria muito legal, daquelas cenas que a gente ficaria com medo do custo que isso teria no futuro. Mas a real é que o peso desse momento foi o mesmo que nada. O Alastor, na minha opinião, estava sendo muito desperdiçado nessa série, continua e eu acredito muito que vai continuar assim. Isso não vai mudar tão cedo, tá? A real é que o Alastor vai ter um destino parecido com o do Orochimaru. Uma ameaça violenta no começo, mas depois vira um dos maiores desperdícios da história. E olha que eu nem mencionei o quão ridículo foi a derrota dele pro Adão. E eu sei que vai ter alguém fã de Helluva Boss que vai falar: não, mas os poderes de não sei o que, o sistema e não sei o que. Ai, eu nunca vou tancar o fato de que Helluva Boss você tem que ficar vendo conteúdo por fora que a criadora ficou falando pra entender como o universo funciona. Mas assim, o problema pra mim não é ele ter sido derrotado, mas sim como ele foi derrotado. Eu não sei se você já chegou a considerar a Princesa Jujuba uma vilã ou não. Se nunca você chegou a considerar, tá tudo bem. Mas se sim, você não estaria tão errado. Afinal, por um longo tempo, ela usava a paixão do Finn como meio de resolver rápido alguns problemas pra ela. Ou melhor dizendo, ela usava isso como uma maneira de manipular ele pra resolver os problemas dela. A Jujuba também foi responsável por prender a Princesa de Fogo durante anos. Ela também espionava todos os cidadãos da cidade dela, sabendo onde eles iam e com quem eles estavam. Honestamente, a lista de coisas absurdas que essa mulher
personagem fez é longo e dá pra ficar o dia inteiro nisso, ou quase isso. Mas o meu ponto aqui não é dizer que ela foi uma vilã desperdiçada, mas sim que o arco de vilania dela foi desperdiçada. Na verdade, praticamente foi jogado fora completamente, o que me entristece pra caramba, já que tava tudo pronto pra ela ser uma vilã com motivações e possivelmente uma redenção, ou obviamente uma redenção. Só que infelizmente eles nunca levaram esse plano pra frente. Não sei se é porque a ideia não foi aprovada ou se eles só desistiram disso no meio do caminho. Só que infelizmente a gente só pode sentir o gostinho desse arco dela na série. E eu não vou dizer que nossa, perdemos muito e tudo mais, merecíamos um arco da Jujuba sendo vilã ou coisa do tipo, porque honestamente não é pra tanto, mas seria algo legal de ser visto. E eu sei que vai parecer contraditório comigo porque eu não sou muito fã de vilões que são, ou melhor dizendo, que tem uma motivação muito triste por trás e na verdade eles são injustiçados e não sei o que. Só que a gente tem que lembrar que Hora de Aventura saiu em 2010, naquela época esse tipo de coisa não era tão manjado e tão usado ao extremo, melhor dizendo, ao extremo não, a um ponto desgastante igual é hoje em dia. Então, para provavelmente as duas pessoas que clicaram na thumb, ou até mais talvez, não sei, questionando por que a Jujuba tá aqui, sendo que você talvez não considere uma vilã, então, é porque ela não, como a vilã em si não foi desperdiçada, mas o arco de vilania dela sim. Assim como Eurylochus em Epic the Musical, tem algo no meu peito que eu preciso tirar. Eu já não odeio mais Toy Story 4 há uns bons anos. Eu vou te falar honestamente, me assusta mais o fato de que eu já posso dizer que eu não odeio esse filme há um bom tempo, ou seja, há anos, do que a continuação em si desse filme, porque quanto mais eu penso nela, pior ela fica. Já que só recentemente eu notei o quanto a vilã desse filme foi desperdiçada nos 45 do segundo tempo. Sim, eles simplesmente pegaram toda a vilania, todo o arco dela e, acredite em mim, pelo menos na minha humilde opinião, ela poderia ser uma vilã tão marcante quanto o vilão do terceiro filme e seria facilmente a melhor coisa do quarto filme, o que talvez não seja grande coisa porque não é tão difícil, mas enfim, eles pegaram tudo isso e jogaram fora. E deixa eu te falar, o que mais me deixa chateado é que eles deixaram a personagem com duas escolhas possíveis: fazê-la perder completamente a cabeça e se tornar o diabo na Terra pro Woody e seus amigos, o que, como eu disse, podia torná-la tão icônica quanto o vilão do terceiro filme, ou pelo menos consagrava ela como a melhor coisa daquele filme, como eu disse, no caso o quarto, o que de novo não é grande coisa porque o quarto filme em si não é essas coisas, mas já é alguma coisinha, já dá pra se salvar. E bom, essa seria a escolha número 1, mas olha que surpresa, eles foram com a escolha número 2, do nada inventar a maluquice de fazer ela ser uma vilã que vai ser redimida mesmo após todos os crimes, vamos chamar assim, que ela cometeu. E mesmo tendo essa redenção aí que eles decidiram do nada colocar pra personagem, não ia ter a menor lógica. E ainda assim eles seguiriam com essa ideia, desperdiçando não só o arco dela como vilã, mas também jogando tudo fora, mas também jogando fora aquilo que fazia a personagem ser extremamente interessante. E na minha opinião, o melhor ponto desse filme inteiro. O ano era 2023, perto do lançamento de mais um remake sem alma da Disney, dessa vez A Pequena Sereia. E nesse momento, a DreamWorks não me lança nada mais, nada menos do que um trailer onde a vilã do seu próximo filme de animação seria uma sereia, mas que também tinha um design muito parecido com nada mais, nada menos do que a Ariel, somente uma das sereias mais famosas que existem até hoje. E assim, meio que esse filme vinha de um estúdio que adorava tirar onda com a cara da Disney. Muito da fama dela por si só veio em cima desse negócio de que eles zoavam com a Disney. Então se por um segundo você pensou que eu levaria essa conversa para um lugar legal, eu sinto em te dizer isso, meu amigo. Mas assim como o Zoro se perde por aí, você também parece ter se perdido na ideia desse papo aqui. Esse vídeo não é sobre vilões que foram muito bem aproveitados. Afinal, depois de um tempinho que o trailer saiu, como já é de se esperar, o filme foi lançado. E a DreamWorks não só desperdiçou uma personagem com design genuinamente muito bom, quer dizer, a Chelsea é claramente uma waifu, ela é claramente inspirada em visual de anime, só que em design 3D. E assim, eu sei que o design dela funcionou porque na época que eu tava caçando imagens pra fazer thumbnail e que só tinha saído o trailer, já tinha muita fanart dessa personagem. Muita fanart. Mas além do design que meio que é muito bom e não foi bem aproveitado, eles também jogaram fora uma das subversões mais interessantes que eles podiam ter feito aqui. Afinal, existem sim histórias onde sereias são do mal, apesar de eu não conseguir pensar em nenhuma de cabeça no momento, mas existem. Mas a maioria dessas histórias, as sereias são conhecidas como seres do bem, ou seja, desperdiçaram uma excelente subversão, coisa que a DreamWorks não só é boa, mas é basicamente uma das marcas dela. E tipo assim, Shrek 2, eles já provaram com excelência que eles conseguem fazer isso, transformando a fada madrinha em nada mais nada menos do que uma vilã. A personagem conhecida como o Arauto da Bondade agora era uma vilã. Mas pelo visto, assim como fizeram John Wick e jogaram a forma fora, a DreamWorks parece ter feito a mesma coisa nesse filme específico aqui.
Inicialmente eu tava pensando em quebrar um pouco essa coisa de só ficar em animações do ocidente e me arriscar um pouquinho com direito autoral e falar sobre alguns vilões de anime que foram extremamente desperdiçados. Se esse vídeo tiver 50 likes... Não, eu tô zoando. Mas quem sabe eu não faça isso em um outro vídeo, caso eu resolva fazer uma parte 2 ou algo assim. Mas enquanto eu não faço isso, você sabe, Frieren, assista Frieren.